Ok, então vamos lá. Galerinha, na última aula a gente parou, é, a gente estava falando, né, sobre os povos ameríndios, os nativos americanos, e a gente parou na parte onde íamos começar a falar dos nativos brasileiros, né, dos índios brasileiros. Então, antes da gente começar a falar sobre os nativos brasileiros, né, os índios, eu queria passar para vocês um vídeo, tá bom? Que vai fazer uma introdução, né? Vai pintar aqui um quadro sobre esse tema para depois a gente passar para os slides, tudo bem? Sim, Então vamos lá. Vocês estão todo mundo conseguindo ver a tela aí? eu tô vendo só uma tela preta. Beleza. Vou começar a dar play e se tiver algum problema no áudio ou qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Tá bom. Então vamos lá. Tá todo mundo conseguindo ver o slide aí? Sim, Beleza, pessoal. Então, a gente vinha falando, né, dos povos ameríndios e agora vamos falar aqui dos índios brasileiros. Alguns pontos que são importantes a gente falar aqui, ó. Os índios brasileiros formam hoje um contingente que representa cerca de 0,47% da população brasileira, né? De acordo com o censo do IBGE de 2010, há 800.096.917 indígenas no país, sendo que, desse total, cerca de 60% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Desse número, 324.834 moram nas cidades e 572.083 em áreas rurais. A região norte é a que possui a maior população indígena do país. Então, pessoal, apesar da região norte ser a região do Brasil onde mais existem populações indígenas, esses indígenas eles habitavam todo o território do Brasil, tá bom? Grande parte no litoral e os demais no interior mesmo do país. E quando os portugueses chegaram aqui, né, e os espanhóis também, porque o Brasil foi colonizado inicialmente não só pelos portugueses, mas teve também uma presença espanhola fazendo um comércio aqui no Brasil, teve principalmente uma presença francesa, né, no comércio do pau-brasil. E quando eles chegaram aqui, né, no território brasileiro, existiam 3 milhões de indígenas no nosso território. Né? Era assim a maior parte da população e hoje representa nem 1% da população a população indígena. Né? E eram 1.300 idiomas e hoje foram reduzidos para menos de 300 idiomas, né? Então assim, ocorreu uma dizimação em massa, né? Um extermínio em massa da população indígena com essa presença dos europeus aqui em nosso território, ok? Aqui a gente tem uma imagem de um índio usando um alargador de boca e aqui fala: no Brasil, os índios Uará, Caiapós e Botocudos têm em suas orelhas e lábios esses importantes adornos de suas culturas. Caiapós e Botocudos acreditam que esses adornos podem ajudar a ouvir e falar melhor. Esses adornos, pessoal, segundo o livro do Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, esse livro ele fala que esses adornos que eram usados também pelos tupinambás, eles eram usados como uma forma de rito de passagem, né, da criança, da mocidade, da infância, né, para a juventude, para a idade adulta, ok? E é usados exclusivamente pelos homens. Avançando aqui, a cultura e as línguas indígenas. A cultura indígena é diversa e cada etnia tem os seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Geralmente, quando a gente pensa nos indígenas, né, ocorre esse pensamento de sempre ter uma imagem estereotipada, o que muitas vezes não acontece.
Nem todo índio vivia pelado no mato. A gente sabe que tem regiões do Brasil que são mais frias. E nessas regiões, esses índios, eles usavam, né, a pele dos animais como uma forma de se aquecer. Então, assim, cada cultura indígena vai ter as suas características, né, vão ter os seus aspectos independentes, ok? Eles vão ter, claro, né, características que serão compartilhadas. Mas, assim, cada uma vai ter o seu modo de vida, o seu jeito e a sua forma de enxergar o mundo. Assim, muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organização social semelhante. Atualmente, existem 274 línguas indígenas no Brasil, segundo o censo do IBGE de 2010. Muitas delas surgiram dos troncos linguísticos Tupi e Macro-G. Tronco linguístico, pessoal, é a base de vários idiomas, né? Então, assim, o Tupi e o Macro-G é um tronco linguístico e eles dão origem a vários outros idiomas, né? Várias outras linguagens. Por exemplo, a nossa língua, nós falamos português, né? A base, o tronco linguístico do português é o latim. E o latim, ele não é o tronco linguístico só do português, ele é o tronco linguístico do português, do espanhol, do italiano, do francês, né? De uma série de outros idiomas. Então, o Tupi e o Macro-G, só na região do Brasil a gente tem aqui esses dois troncos linguísticos, né? E hoje em dia existem 274 idiomas. Na época que os portugueses chegaram, eram 1.300. Então, imagina o quanto de índio não foi exterminado, quantas tribos, né, quantas culturas não foram dizimadas com a presença dos europeus aqui no território brasileiro. A oralidade é algo notório nas comunidades indígenas, sendo que grande parte da cultura é transmitida dessa maneira. Ou seja, pessoal, a forma como os índios eles vão transmitir o seu conhecimento é através da oralidade, através da cultura, das lendas, né, das histórias que são passadas de geração em geração. É assim que a cultura deles é preservada. Por quê? Porque eles não têm a escrita. Né? Pelo menos assim, no momento que chegam os europeus aqui, os índios brasileiros eles não vão ter a escrita, diferente, né, dos outros grupos indígenas que viviam aqui na América, como os incas, os tupis, né, os maias, todos eles tinham uma escrita, uma forma de escrita pictográfica, mas os índios não tinham essa forma de escrita, então passavam sua cultura através da oralidade, ok? Passando aqui adiante. A organização social nas sociedades indígenas. Aqui, pessoal, a gente vê uma imagem de uma aldeia indígena, ok? Geralmente a aldeia ela se organiza dessa forma, né? Com um círculo. Nesse círculo vão ficar aqui, ó, dispostas as ocas, que são as moradias desses indígenas, né? Em cada oca pode viver até umas 3 famílias, mais ou menos. Né? Tem ocas que podem ter até mais, mas assim, eles não têm essa separação de quarto, né? Cada um vai ter o seu quarto, cada um vai ter o seu cômodo, como a gente tem, né? E eles viviam todos juntos, reunidos aqui na oca, ok? E aqui no centro, vocês vão ver um ponto escuro. Esse ponto escuro aqui, ó, eu acredito que deve ser o local onde eles fazem as fogueiras, onde eles queimam, né? Porque é aqui no centro da aldeia que eles vão se reunir para fazer os seus rituais religiosos, para fazer suas celebrações, né, dentro da cultura deles, ok? De modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas, feitas geralmente de madeira e palha. Como eu disse aqui, né, esses pontinhos aqui, ó, são as ocas ou malocas. Esses locais de grandes dimensões não possuem divisões e geralmente abrigam várias famílias. A divisão de tarefas é muito clara nas sociedades indígenas, de modo que os homens ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções. Já as mulheres se encarregam do plantio e da colheita dos alimentos,
além de cuidar das crianças e produzir os utensílios e adornos utilizados pela tribo. Então, pessoal, existe uma divisão clara, né, entre as funções das mulheres e dos homens dentro das tribos, né, dentro das comunidades indígenas, ok? Os homens eles vão ficar com a caça, a defesa do território, né, em caso de guerra, quem é que vai guerrear são os homens, ok? E as construções, né? Era muito comum quando uma tribo entrava em guerra com outra, eles invadirem o território, né? O território da aldeia, da tribo inimiga, e jogarem flechas incendiárias. Como é que eram feitas essas flechas incendiárias? Eles pegavam a flecha, né? Era trabalhada com madeira, eles enrolavam algodão na ponta dessa flecha e tacavam fogo. E aí a flecha incendiária eles jogavam em cima da oca dos índios, né, dentro da aldeia dos inimigos, e queimavam essas aldeias. E quem é que ficava responsável pela reconstrução desse território seriam os homens também, ok? Outro ponto importante que acontece sobre essa questão da aldeia é que os índios eles têm uma cultura que é seminômade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles habitam um território até os recursos desse território se esgotarem. Os índios, claro, eles plantam, né? Eles têm a sua agricultura, eles produzem o seu alimento, eles plantam mandioca, inhame, né? E vários outros alimentos. Mas quando a terra não produz não é mais propícia para a agricultura, quando não tem mais animais assim para a caça no território onde eles habitam, o que eles fazem? Eles se mudam para um outro território. Quando eles esgotam o recurso de um território, eles passam para outro. E nesse novo território, eles montam o seu acampamento, né, montam a sua aldeia da mesma forma e vivem lá até o recurso acabar de novo. Isso é interessante porque nessa mudança que eles fazem de território, eles permitem que o território que eles habitaram antes se recupere, né? Que a natureza que antes foi explorada por eles se recomponha. Beleza? E as mulheres elas vão se encarregar da questão do plantio, né? E da colheita dos alimentos. Então toda a agricultura ela vai ficar a cargo das mulheres, além de cuidar das crianças e produzir utensílios e adornos pela tribo. Então os vasos que os índios usam, né? Os enfeites que eles usam, principalmente os adornos de penas, né, que eles gostavam muito de usar, principalmente nos momentos de guerra, que eles gostavam de se sentir como se fossem animais da floresta, né, essa questão do símbolo, eles usavam muitos desses adornos no evento das guerras que eles combatiam, né, com as tribos rivais. Aqui a gente também tem uma charge abaixo, falando sobre as ferramentas de demarcação de terras. A gente tem aqui as ferramentas que cada grupo, né, os indígenas, o governo e os ruralistas usam para demarcar, para garantir, para conquistar as suas terras. Os índios, nessa charge, eles usam o arco e flecha. O governo usa a caneta, representando as leis, né? E os ruralistas, eles usam a pólvora, eles usam a arma de fogo, ok? Então, aqui já tem uma diferenciação muito grande na forma como esses grupos, né, usam para garantir as suas terras. E é muito importante a gente falar sobre a questão das reservas indígenas e da grilagem. Ultimamente, sempre existiu no Brasil a grilagem. E o que é a grilagem? É a apropriação de terras do governo, terras que sejam de reservas florestais ou de reservas indígenas, ok? E esses grupos ruralistas, né, geralmente os grandes latifundiários, o pessoal que vai ter essas grandes fazendas, né, que vai fazer as plantações, que produzem principalmente para exportar, também os criadores de gado, eles vão invadir essas terras no objetivo de tomar elas para si, né, e gerar lucro em cima delas. Mas isso é um crime, pessoal, porque essas terras elas são dos indígenas, elas são do governo, são reservas florestais. Mas, ultimamente, essa prática, ao invés de ser combatida, de certa forma ela tem sido permitida de forma velada, né? Tem crescido muito essa prática da grilagem aqui no Brasil, ok? Isso tem muito a ver também, essa questão do desmatamento,
e das queimadas, né, porque eles desmatam para poder fazer o pasto, né, fazer a floresta virar pasto para os gados, ou então desmatam assim para poder fazer suas plantações. E o que eles tiram da floresta, ou eles exportam, né, de forma ilegal, a madeira ilegal é vendida para outros países, ou eles simplesmente queimam, né, muitas vezes árvores que são centenárias, bicentenárias, árvores que estão lá há séculos, né, grandes, majestosas, são cortadas assim sem o menor critério, ok? E sobre essa questão do território indígena, existe um certo descaso na história do Brasil em relação ao índio e ao território. Como foi falado no vídeo, o primeiro parque, a primeira reserva indígena foi o Parque do Xingu, né? E em 500 anos de colonização, o Parque do Xingu só veio a ser fundado em 1961, né? 460 anos depois da chegada dos europeus. Só em 1961, depois de 400 anos de exploração, mais de 400 anos de exploração, o governo resolveu permitir, garantir algum direito, né, à terra, aos indígenas, terra essa que foi tomada de seus ancestrais. Ok? Avançando aqui. Tá dando para entender aí, pessoal? Tá. Beleza. Sim. Então tá bom. Só ver aqui. Beleza. Então vamos continuar. Religião indígena. A religião indígena, a grosso modo, é panteísta, onde não existe somente uma figura relacionada a um ser criador. Nos rituais religiosos, os índios costumam reverenciar os ancestrais e a natureza. O xamã, também chamado de pajé, é o responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Os rituais variam entre as tribos e podem ocorrer pela toma de algumas substâncias, geralmente alucinógenas, as quais irão fazer a ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, gente, pode-se dizer que a religião dos índios é o xamanismo, tá bom? Por quê? Porque ela é centrada na figura do xamã, na figura do pajé. O pajé, ele, através dessas substâncias, né, alucinógenas, dessas substâncias que geram alteração nos sentidos, eles vão gerar entre a comunidade, né, na comunidade, dos que participarem dos rituais, uma sensação de transcendência, o que vai dar a eles a sensação de estar entrando em contato com os ancestrais, né, com o mundo espiritual, de acordo com a visão deles cultural, ok? E aqui a gente também tem a questão dos indígenas eles serem panteístas, ou seja, eles não têm essa figura de um Deus criador como a gente, né? Geralmente na cultura judaico-cristã existe essa figura do Deus criador que criou o mundo em 7 dias, coisa e tal. É uma visão criacionista, né? Os índios não. Os índios eles têm essa visão religiosa, eles têm a sua religião, né, o xamanismo, mas eles são panteístas. Eles não se preocupam em quando o mundo surgiu ou quando o mundo vai acabar. Eles não têm essa visão de início e fim, né, da existência. Para eles, tudo que existe, né, o mundo, os peixes, os animais, tudo que cerca eles sempre existiu e deverá sempre existir, ok? Religião indígena. O ritual do canibalismo tupinambá estava dentro do contexto da guerra entre tribos e envolvia a busca pela obtenção das qualidades dos inimigos por meio da ingestão de partes do seu corpo. Então, pessoal, aqui a gente tem uma representação, né, dos tupinambás, que eram canibais, ok? Os tupinambás não eram os únicos povos indígenas que praticavam o canibalismo, mas eles recebem um maior destaque principalmente pelo livro do Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil. E aqui a gente tem duas imagens do livro do Hans Staden,
né? Em uma das imagens está ocorrendo aqui o sacrifício de um índio inimigo, ok? Tá vendo aí que ele está sendo amarrado aqui e os tupinambás estão puxando ele, e tem um índio aqui que está pronto para meter o tacape na cabeça dele, ou seja, vai matá-lo, ok? E aqui é uma outra representação dos índios já assando a carne desse inimigo, né, e se alimentando dela, comendo a carne, né, do índio rival, ok? Por que eles faziam isso? Eles faziam isso, primeiro, por vingança, né, porque assim como eles comiam a carne dos inimigos, os inimigos também capturavam eles e comiam a carne deles. Então o canibalismo era uma prática comum. E segundo, porque eles tinham a crença que, comendo a carne do inimigo, a coragem que esse inimigo tivesse, as boas qualidades que esse inimigo tivesse, seriam transmitidas para o resto da tribo, ok? Seria transmitido para os tupinambás que estão comendo ele. Foi a partir dos relatos das ações dessa tribo, da tribo dos tupinambás, que Michel de Montaigne desenvolveu sua reflexão, que hoje consta em seu livro Ensaios. Outro livro que aborda o ritual antropofágico dos tupinambás é o livro de Hans Staden, ok? O termo canibalismo ou antropofagia, que é, ó, fagia, pessoal, é comer, né? No grego vem de comer, e antropo, que quer dizer homem, né, quer dizer ser humano, ok? Antropofagia, comer pessoas, comer ser humano. O termo canibalismo ou antropofagia designa os rituais que envolvem o consumo de carne humana pelos indivíduos que participam da celebração, ok? E aqui vem as atividades. Os asteca ou mexicanos dominavam com esplendor a maior parte do México, quando os conquistadores espanhóis ali chegaram em 1519. Sua língua e sua religião tinham-se imposto sobre imensas extensões de terra, desde o Atlântico até o Pacífico, e das regiões áridas setentoriais até a Guatemala. O nome de seu soberano, Montezuma, era venerado ou temido de uma ponta a outra daquele vasto território. Seus comerciantes, com suas caravanas de carregadores, percorriam o país em todos os sentidos. Em Tenochtitlan, no México, sua capital, a arquitetura e a escultura haviam alcançado um impulso extraordinário, enquanto o luxo crescia no vestiário, à mesa e nos jardins e na ourivesaria. Ou seja, pessoal, os astecas, eles eram uma tribo que eles gostavam muito do ouro, muito do luxo, muito dessa questão estética, né? Os astecas, eles faziam comércio de uma região com outra, e como eles conseguiram um grande avanço, né, através da agricultura, pelas timpanas, né, na cidade de Tenochtitlan, como o governo asteca, ele conseguiu se ampliar muito, crescer muito, dominar outros povos, né, cobrar impostos àqueles povos. Então formou-se uma nação, a nação asteca, muito poderosa, ok? E é isso que está falando aqui no texto. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles viram o auge da civilização asteca, né, com as suas cidades, com seu território, com seu governo, né, com seus costumes, a sua cultura e assim por diante. E aí vem a pergunta: são características da civilização asteca, exceto... E aí vem as alternativas, ok? A alternativa correta seria a alternativa E. A civilização asteca não possuía a prática de realizar sacrifícios humanos em rituais religiosos. Pense bem, o que está pedindo a questão? São características da civilização asteca, exceto, ou seja, todas essas afirmativas aqui, ó, são verdadeiras, mas a questão está pedindo para você marcar a falsa, ok? E a falsa seria a letra E.
A civilização asteca não possuía a prática de realizar sacrifícios humanos em rituais religiosos. É falso porque a gente sabe, né, que os astecas eles faziam sim sacrifícios humanos. Vamos até voltar aqui na imagem das pirâmides astecas, aqui ó, essa imagem aqui onde a gente vê o sacrifício, né, uma representação de uma cerimônia religiosa onde ocorriam sacrifícios humanos, ok? A pessoa, geralmente o escravizado, né, o prisioneiro de guerra, era capturado, era levado aqui no alto do templo em forma de pirâmide, e o sacerdote, que podia ser tanto um sacerdote próximo ao imperador, quanto o próprio imperador, ia cortar-lhe o peito, arrancar-lhe o coração ainda batendo enquanto ele ainda estivesse vivo, né? A pessoa ficava acordada vendo isso tudo acontecendo, e o sacerdote levava o coração da pessoa ainda batendo ao sol, né, em oferecimento ao deus Huitzilopochtli, porque eles acreditavam que se não fizessem os sacrifícios humanos, o sol em algum momento ia parar de nascer. Vocês conseguiram fazer essa atividade no Conexão Escola? Sim. Beleza. Paulo, deu para fazer? Atividade ainda não fiz, não. Então, procura fazer lá, tá bom? Você conseguiu acessar o Conexão Escola? Não, ainda não. Então, procura lá, viu? Que já estamos na segunda semana. Tem um bocado de atividade para ser feita. Ana, você conseguiu acessar o Conexão Escola? Oi, Ana. Procura lá, viu? Procura acessar. Não deixa as atividades se acumularem. Lembrando a vocês, essas atividades elas têm um prazo de entrega, tá bom? Geralmente é uma semana. Se você entrega atividade atrasado, já dá um problema para você, né? Pode ser que sua atividade já comece a valer menos. E essa atividade ela vale pontos. Diferentemente do ano passado, esse ano toda atividade ela está valendo algum ponto. Se você não alcançar a média, você fica de nota vermelha. Se acumular muita nota vermelha, você acaba sendo reprovado. Então, muito cuidado, tá bom? Prestem bastante atenção nisso aí. Outra coisa, não sei se vocês já apareceram nas outras aulas minhas, mas tem um canal no YouTube, o meu canal no YouTube, vou digitar aqui o nome dele no chat. Vocês pesquisem lá, sigam, porque nesse canal, toda a aula que eu dou aqui no Google Meet, eu estou postando lá, ok? Vocês pesquisem aí esse título. Ô, professor, Diga. deixa eu tirar uma dúvida. Claro. Você pode me falar se eu estou em dia com as minhas atividades? Olha, Davi, eu não posso te informar isso agora. Geralmente eu estou fazendo essa confirmação do recebimento da atividade no seu e-mail, tá bom? Seja quando você envia a atividade no meu e-mail, ou seja quando você faz a atividade no formulário, ok? Porque eu ainda não consegui conferir os formulários essa semana. Eu vou tirar um tempinho aqui no fim de semana para ver se eu consigo conferir essas atividades, tá bom? Tá bom. Mas aí procura estar sempre fazendo as atividades, procura estar seguindo lá o canal, acompanhando, né, as aulas. Se caso você surgiu alguma dúvida que você não conseguiu falar no momento da aula, né, passou batido, volta lá no canal, vê a aula de novo, tá bom? Esse canal é uma ferramenta para vocês estarem otimizando o seu estudo, ok? Ok. Então vamos lá. Aqui é a questão 2. Os maias, assim como outros povos mesoamericanos, ficaram conhecidos por terem o sacrifício humano como uma prática muito marcante. A respeito dessa característica da civilização maia, selecione a alternativa correta. Pessoal, fiquem muito atentos a essas questões aqui, ó, principalmente essas questões que falam alternativa correta ou alternativa incorreta, alternativa falsa. Por quê? Porque tem muita gente que lê rápido o enunciado e assinala uma alternativa incorreta, pensando que leu aqui incorreto, né? Quando na verdade está correto. E também acontece o contrário. A pessoa vai lá e marca a alternativa correta quando a questão está pedindo a alternativa incorreta.
Então, isso aí precisa de uma atenção redobrada de vocês, tá bom? A resposta certa sobre essa questão dos sacrifícios maias seria o seguinte: os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes de cidades inimigas para que fossem sacrificados. Então os maias eles tinham essa visão. Se eu capturar um inimigo, né, eu vou ganhar prestígio, se eu capturar um inimigo, um governante, né, de uma cidade vizinha que é minha inimiga, eu vou ganhar prestígio, eu vou ganhar o respeito da população. Ok? Então a resposta certa seria a letra B. Avançando aqui, ó. Pessoal, na verdade, faltam 3 minutos para a aula acabar. Vocês se importam da gente fazer o resto da correção? Falta a questão 3 e a questão 4. Na próxima aula? Pode ser? Pode. Beleza. Do que foi falado aqui até agora, vocês têm alguma dúvida? Não. Deu para entender legal? Deu. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima. Tá, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Falou. Falou, valeu.